Olá, meu nome é Joyce Berti. Eu invadi os estúdios do Justificando para trocar uma ideia com a Paulina Chiziane, que é a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel em 2005, pela sua característica de militância que os seus romances trazem para o leitor. Junto com Mia Couto, ela também é premiada com o João Caraveirinha pelo seu romance Siniquete, uma história de poligamia. E a gente precisa muito ouvir essa mulher, a gente precisa muito consumir aquilo que ela escreve, porque apesar dela não ter uma marca registrada como feminista ou como romancista, ela se diz uma contadora de histórias. Mas as narrativas dela cativam a gente porque a gente se encontra ali de alguma forma. É poético, é fluido, e a gente veio conversar com ela hoje para entender um pouco daquilo que ela escreve. Bom, Paulina, eu li num lugar em algum portal, em alguma coisa, que as pessoas falam que você começou a escrever o seu primeiro romance, publicou o seu primeiro romance, então você seria uma romancista, mas que você se identifica como uma contadora de histórias. E eu queria saber exatamente para você o que significa essa diferença entre contar histórias e ser uma romancista. A diferença é enorme. Contar uma história é liberdade. Eu conto a história com a minha linguagem e posso introduzir todos os elementos que eu entender para tornar a história mais cativante, mais interessante. Agora, o romance não. É algo que vem com alguém que diz que a melhor forma de escrever é esta. E sempre fugi a estas coisas, estas etiquetas, porque se eu me colocasse a trabalhar como romancista, teria 1 milhão de autoridades científicas na área de literatura querendo checar o que a Paulina está a escrever. Eu não estou para isso. Eu quero escrever em liberdade aquilo que eu quero e fazer aquilo que bem me apetece. Eu sempre fui assim. Então, eu conto histórias grandes e pequenas. Agora, romancista, às vezes escrevo um livro que se parece com um romance. Mas não era essa a minha intenção. Entendi. Eu, assim, conversando, já estive hoje de manhã com a senhora, ouvi a senhora falando com várias pessoas, e me parece que a senhora é uma pessoa muito livre. A sua maneira de falar, o seu pensamento é muito peculiar, muito livre. E isso sempre foi assim? Ou a escrita na sua vida foi uma cura? A escrita é uma grande cura, é uma das maiores terapias. Mas, ao mesmo tempo, quem escreve, é aquilo que eu disse há pouco tempo, a pessoa escreve e publica, de repente aparecem 1000 autoridades a querer controlar o que estás a fazer. A autoridade religiosa, a autoridade política, a autoridade científica, e até um cidadão comum pode querer controlar o que a pessoa faz. Então, aconteceu-me várias vezes, escrevi um texto grande, interessante, vieram e disseram, isto é um romance. Para ser um bom romance, tem que ser tac, 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 tac. Não é bem assim. Então, a minha luta foi sempre no sentido de manter este sentido de liberdade para eu poder pensar naquilo que eu quero. Porque, sobretudo nos dias de hoje, nós lidamos com editores, lidamos com grandes empresas. Se nós perdemos a nossa liberdade, a qualquer momento, as nossas capacidades ficam ao serviço de alguém que está interessado no lucro ou em modos de pensar que não tem nada a ver comigo. Não tem sido muito fácil. Foi uma luta muito grande que continua a ser para eu preservar este espaço de liberdade na ação, no pensamento, em tudo o que eu faço. Entendi. A senhora teve um momento de envolvimento político, de militância, e aí depois a senhora foi para a literatura e fez a carreira brilhante. A literatura facilita mais o processo de desconstrução das nossas visões e daquilo que o mundo impõe para a gente? A senhora acha que é um caminho muito mais produtivo, a literatura, como desconstrução de tudo aquilo que a gente precisa rever, muito mais do que a política, por exemplo?
Bem, eu acho que tudo é política, de certa maneira. Mas pronto, há uma política que é feita em grupos, com objetivos traçados num determinado período e que tem uma liderança, que tem uns princípios, etc. E, então, esse é mais ou menos o partido político, ou o movimento político, ou o movimento de qualquer coisa. E tenho o trabalho, sento-me no meu canto, o meu chefe sou eu mesmo, penso naquilo que eu acho que devo pensar e vou registrando. Mas, para mim, colocou uma questão essencial, que é o sonho da construção de alguma coisa. Então, esse sonho só é validado pela escrita. Enquanto não se escreve, o que a gente pensa, o que a gente sonha, pode ficar esquecido. Um discurso numa reunião de mulheres pode ser muito brilhante, mas depois de sair da reunião, já ninguém mais se lembra dele. Então, a escrita tem este privilégio de quase que imortalizar o pensamento. Falando da situação do meu país, as mulheres participaram na luta armada, participaram nos movimentos pela independência, etc. Depois da independência, essas mulheres não foram recordadas. Por quê? Porque não assinaram documento nenhum com o seu nome que prova que elas estiveram presentes. Entretanto, fizeram, talvez, a parte mais pesada da luta armada. E então, nós temos agora um país que foi sonhado e foi escrito pela mão dos homens que dominavam mais a escrita do que as mulheres. Então, para mim, escrever é essencial. E as mulheres têm que sair da cozinha, de vez em quando, para escrever. Ou escrever mesmo na cozinha, marcando o pensamento, o sentimento e tudo o que elas acham que é fundamental para elas. Porque o sonho da construção do ser humano passa essencialmente pela escrita. Entendi. Nos romances da senhora, a gente observa um posicionamento de valorização da mulher, um chamamento para que essa mulher acorde e tome o seu poder de decisão, o seu poder de centralização como pessoa no mundo que é hostil para a gente. Eu queria saber que, para mim, isso é muito feminista, né? Tem até alguns trechos que a gente fala, nossa, isso é muito parecido com o pensamento feminista que a gente tem. A senhora se considera, de fato, uma escritora feminista ou isso é uma narrativa isolada que eventualmente aparece, mas que não é exatamente o que a senhora pensa como... Olha, primeiro quiseram me chamar romancista. Eu disse que não. Agora, a questão feminista, também digo que não. E vou explicar porquê. Eu sou uma mulher, convivo com mulheres, conheço as histórias das mulheres, escrevo sobre o mundo delas, que é o meu mundo, onde está o crime. Então, isso não é propriamente feminismo, é o ser feminino. Ser feminino é natureza. Agora, em que vai contrastar com as mulheres que se juntam e dizem que são feministas? Se o meu trabalho fica muito parecido com o que as feministas fazem, ainda bem. Mas eu não recuso o meu ser feminino. O que eu não quero são as diferentes etiquetas, os diferentes apelidos com que as pessoas querem ser tratadas. Porque se eu digo sim, sou feminista, então, passado algum tempo, vem 1 milhão de feministas e querem impor a sua autoridade sobre mim. Isso eu não aceito. Entendo. A gente está falando bastante aqui em empoderamento da mulher negra em especial, e a gente tem muita confusão, não exatamente confusão, mas tem vários pontos de divergência do que significa exatamente empoderamento. Para a senhora, que valoriza muito essa essência feminina, o que seria o empoderamento da mulher universal, falando de uma maneira geral, tanto a mulher branca quanto a mulher negra? Não existe apenas uma resposta, são várias as respostas de acordo com as diferentes situações. E eu diria que as mulheres sempre tiveram poder, sempre.
levam sova dos maridos alcoólatras. Os maridos emigram para muito longe, têm filhos sozinhas. Elas vão aguentando. São pessoas de muito poder, só que o poder delas não é respeitado, não é reconhecido, não é valorizado. Portanto, a mulher, pela natureza, pela sua natureza, já tem dentro de si o seu poder de sobrevivência e de fazer sobreviver. Agora, existem outros aspectos dos quais ela é excluída. Por exemplo, a educação. No meu país, por exemplo, dava-se muita primazia ao homem. A tradição dava essa prioridade ao homem. Mesmo o Estado colonial valorizava mais o homem do que a mulher. Daí que nós temos um índice de analfabetismo muito grande. A questão econômica, por exemplo, no meu país, uma mulher não podia ir ao banco fazer um empréstimo para um pequeno negócio sem autorização do marido. Então, são essas liberdades e esses poderes que a mulher precisa de conquistar. E o meu país, eu fico muito feliz por ele. É igual a todos os países, mas o movimento de libertação teve sempre a preocupação de colocar a mulher e levar avante o discurso de emancipação da mulher. Tivemos a nossa independência há 40 anos, houve uma série de programas do governo para a promoção da mulher, de tal forma que nós já tivemos uma primeira-ministra extraordinariamente inteligente. Já tivemos ministras e temos governadoras, portanto, temos muitas mulheres no poder. Temos muitas mulheres na academia, temos muitas mulheres em vários setores. E as nossas leis em Moçambique são, de certa maneira, leis muito avançadas. Mas que fique claro também, da lei para a prática, quer dizer, existe uma grande distância. Há muito trabalho para fazer em Moçambique. Existe uma grande discrepância entre o campo e a cidade. Portanto, as mulheres da cidade usufruem mais dos benefícios do desenvolvimento, da evolução, em detrimento das mulheres do campo, dadas as características geográficas, etc. Mas há muito trabalho para fazer. Portanto, comparando com muitos países da África, Moçambique está numa situação de privilégio, está, sem dúvida. E eu acredito que se nós continuarmos com este ritmo, nós chegaremos muito mais longe. Teremos mulheres mais educadas, mais empoderadas financeiramente e socialmente também mais empoderadas. Portanto, eu acredito que, para o caso da mulher negra no Brasil, não é muito diferente do nosso caso. Tanto o poder científico, o poder econômico, o poder social e outras formas de poder. Ou também a valorização do poder que ela já tem, porque é preciso ser respeitado. Uma mãe com 5 filhos, 6 filhos, educá-los com o marido que trabalha, não sei onde trabalha, e quando recebe o dinheiro, dá primazia a um copinho de cerveja, e aquela mulher tem que fazer pequenos negócios, educar as crianças. Então, esse trabalho tem que ser valorizado. Aqui o mercado editorial, ele ainda tem muita dificuldade, impõe muita dificuldade para as mulheres. Então, as mulheres até escrevem muitas vezes suas narrativas, mas ainda a mentalidade ainda faz com que não se tenha muitas mulheres publicando aquilo que elas escrevem. Lá em Moçambique é diferente? Não. E acho que em nenhuma parte do mundo existe essa diferença. Não existe. A situação é exatamente a mesma. Em Moçambique nós temos algumas editoras, umas mais importantes, outras menos importantes, e quem manda é o proprietário. E não está preocupado nem com as ideologias, nem com os sentimentos. Não quer saber o que ele quer, é um produto que se vende. E quando aparece uma mulher com muito pouca experiência, ele não tem a paciência de mostrar o caminho. Não tem. Oh, minha senhora, pega nesses papéis, vai acender carvão
e vai cozinhar para os teus filhos. É a resposta que dão e ponto final. Em qualquer parte do mundo é assim. Eu já estive em Portugal e encontrei situações destas. Já estive em outros países da Europa que encontrei situações destas. Portanto, as próprias mulheres é que têm que fazer a luta. E têm que fazer a sua própria vitória. E não esperar que se abram as portas do mundo para que elas passem. Não, não. Tem que lutar. Nem que tenham que criar suas próprias editoras. É assim que em todo mundo acontece. Elas têm que ir à luta e têm que vencer a batalha. Entendo. Isso é muito bacana. Existe uma identificação das mulheres negras lá de Maputo e de Moçambique em geral com seus romances? Você consegue medir mais ou menos se a resposta que elas dão para as histórias narradas pela senhora são as mesmas que daqui? Porque aqui a senhora emociona muito, então todo mundo fica muito encantado com o lirismo, com a fluência, com uma coisa que trata de dores, mas com uma carga poética que encanta muita gente. Então é como se a gente estivesse se sentindo abraçado por aquilo que está lendo e se identifica muito com as histórias a partir daí. Lá tem o mesmo efeito? Tem. Tem porque eu nunca inventei uma história. Nunca. Nunca me dei ao trabalho de imaginar o que é que eu tenho para escrever. Ou nunca houve um espaço em que eu dissesse não tenho nada para escrever. Eu só digo, lamento, gostaria de ter mais mãos para poder escrever, porque as histórias são tantas. Cada mulher, cada pessoa que passa é uma história. Esta história da poligamia apareceu de uma forma surpreendente. Eu estava sentada na minha varanda, no primeiro andar, e vejo 3 mulheres disputando qualquer coisa, insultando-se, e chamou-me a atenção o facto de elas estarem a falar de sexo. Aproximei-me para ouvir melhor, percebi que estavam a disputar qualquer coisa. Portanto, uma era uma mulher casada e tinha um bebezinho pequenino. E as outras 2, todas muito suaves, todas muito leves, a discutirem as 3. E alguém apercebeu-se do que estava a acontecer e ligou para o marido da senhora. O marido veio, mal olhou para as 3, meteu as mãos nos bolsos e escapuliu-se. Fiquei meio aborrecida naquele momento. Nos dias seguintes procurei saber, porque era minha vizinha, a senhora, casada. Ela foi me contando as mágoas dela. Mais tarde fui conversar com o marido para entender o fenômeno. Ele também contou-me as versões dele e decidi esquecer aquilo. Mas cada vez que eu me sentava na janela, vinham aquelas imagens. Quando dei por mim, já estava a tomar notas e já estava a sair o livro. Portanto, eu escrevo mesmo vivências. É claro que às vezes troco os nomes, os lugares, etc. Mas são vidas de pessoas. E algumas até olham para a história e dizem, Paulina, por que não me disseste que tu ias escrever? Eu nunca mais falo contigo. Então, há do lado das mulheres, dos homens moçambicanos também, este sentimento. Nem todos, claro. Nem todos, porque, sobretudo, aqueles que se julgam com autoridade sobre os outros. Paulina, para ser um melhor romance, devias ter escrito assim. Paulina, para ter sido uma melhor narrativa, devias ter feito daquela maneira. Eu disse, não, eu não sou romancista. Paulina, segundo o princípio do feminismo, tu devias ter orientado o discurso para ser assim. Eu disse, eu não estou ao serviço nem dos romancistas, nem dos feministas. Eu estou a contar histórias simples de mulheres e esse encanto. E eu confesso que até hoje, cada vez que leio partes da história, eu rio-me, porque me lembro das pessoas que foram os protagonistas daqueles acontecimentos. Muito bacana. Qual o seu livro preferido dos que você já publicou? É uma pergunta difícil. É muito difícil. Há livros mais adultos do que outros. Há livros que circulam melhor do que outros. Mas todos têm um lugar especial em mim. Mas, seja como for, aqui neste livro, As Andorinhas, o primeiro conto, Quem Manda Aqui, acaba sendo o meu predileto. Porque
Era um conto que de vez em quando o meu pai, quando estivesse bem disposto, tomava o seu copo de vinho, punha-nos sentados à volta dele e contava. De vez em quando a minha avó também fazia o mesmo. Então, é uma história que vem mesmo do meu tempo de criança à volta da fogueira. Então, minha avó já foi, meu pai também foi, e de repente dei por mim a sentir o vazio, a sentir a falta destas pessoas que fizeram o meu cotidiano. Eu disse, não, deixa-me escrever. A história do imperador de Gaza, assim, é uma história muito, muito, muito bonita. E cada vez que eu leio, toca-me, porque faz-me lembrar as pessoas que me transmitiram. E também é uma história muito bacana. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse lançamento, que é As Andorinhas, da editora Nandiala, que já o nome já deixa a gente bem curioso, porque, como eu falei, a senhora tem uma liberdade que exala, que flui em tudo que a senhora fala. E aí esse livro chama As Andorinhas, e quando a gente fala em andorinha, automaticamente associa com a palavra liberdade, né? Exato. E fala um pouco dele para nós. As andorinhas por quê? Porque o imperador de Gaza, quando ia dormir depois do almoço, embaixo da árvore, mandava toda a gente ficar em silêncio, para ele dormir em paz. Só que, nesse dia, ele deitado, as andorinhas vieram bailar em cima da árvore. Então, ele, furioso, chamou os generais e disse, quem é que manda? Eu não disse para calar essas andorinhas? E essas andorinhas sabem quem manda aqui? Por isso, ordenou que os generais fossem caçar andorinhas para castigar e saberem definitivamente quem manda. E pronto. Os generais disseram, tudo bem, Sua Alteza, só isso, não custa nada. Estavam cansados dele. Mobilizaram toda a população, velhos, novos, crianças, para ir caçar as andorinhas. Saíram e não voltaram mais. Ele ficou sem guarnição e os portugueses, ao saber que ele não tinha guarnição, porque os generais foram à caça das andorinhas, entraram e prenderam. Ponto, e assim acaba a história. Então, é a história de um imperador que, tão déspota, que acabou perdendo o império por causa de uma andorinha. É só isso. E tem esse aqui também, que é Eu, Mulher, por uma Nova Visão de Mundo. Sim, foi um discurso que eu fiz para um seminário da Unesco, aí já não me lembro em que ano, e falava das relações de gênero no ambiente onde eu nasci e cresci. Portanto, era uma análise, faz uma análise das relações de gênero mais ou menos do meu grupo étnico. Entendi. Isso. E a gente já está na segunda edição dele, né? Tá. Então tá, eu queria agradecer muito esse bate-papo, foi riquíssimo, foi um dia ótimo e é isso. Muito obrigada.